Olá meus caros, aqui é o Corvo. Para os ouvintes de longa data do J-Rock e J-Metal, especialmente da competente cena feminina japonesa, Narumi talvez não seja tão desconhecida. Mas, infelizmente, ela é muito menos aclamada do que várias guitarristas do país e do exterior, que por sinal não possuem sequer um terço do talento dela. E não coloco nenhuma hipérbole nesta afirmação, algo que o EP The Seed pode confirmar com sobras. Embora o público não tenha tanto conhecimento de seu trabalho, principalmente após o término da Destroz, Narumi é respeitadíssima entre os musicistas japoneses. É facilmente o primeiro nome a surgir na mente de muitas bandas que, por variadas razões, acabam precisando temporariamente de algum profissional da guitarra. Foi o caso da Audios, por exemplo, que recorreu a ela quando Touki, que viria a ser mãe, precisou se ausentar das atividades entre 2019 e 2020. Possivelmente esta é a última memória que fãs de bandas de maior apelo comercial têm de Narumi, que sem dúvida os deixou de queixo caído durante as apresentações daquele período. De onde saiu essa mulher de talento absurdo? E por que eu nunca ouvi nada a respeito dela? Esta é uma indagação muito comum quando vemos e ouvimos Narumi pela primeira vez. E já que mencionei a Audios, preciso citar que a relação dela com Rami, a vocalista original da banda, também é de longa data, normalmente convidada para tocar na carreira solo e contribuir com backing vocals. De modo geral, Narumi é a guitarrista freelance que todos sabem que pode vestir perfeitamente os sapatos de qualquer um, independente do estilo. E isso justifica o tamanho do respeito que muitas das antigas colegas e bandas da nova geração têm por ela. A primeira forte impressão que a guitarrista rosácea deixou na cena foi através da Destroz, naquela que seria a última formação desta que foi a primeira casa de muitos talentos femininos hoje consolidados no rock e metal japonês. Narumi tocou com Rosana Miho e Haruna, que mais tarde formariam a Love Bites, em 2 EPs e no álbum auto-intitulado de 2013. E suas contribuições não se limitavam ao aspecto musical, mas também visual. Fã de moda e apaixonada com o trabalho da estilista britânica Vivienne Westwood, verdadeira lenda e forte influenciadora da moda punk e new wave, Narumi mistura elementos conceituais dela com os da própria cultura pop japonesa, o que costuma resultar em designs chamativos, mas ao mesmo tempo elegantes. Quando a Destroz decretou o fim das atividades, Narumi então recomeçou formando uma nova banda chamada Disqualia, ao lado de outra guitarrista que passou a ganhar popularidade apenas anos mais tarde. Falo de Hazuki, que trabalha ao lado da veterana Saki na banda Nemophila. A Disqualia lançou um EP em 2016, mas o talento delas não foi suficiente para promover a banda, e assim, Narumi mais uma vez se viu diante da necessidade de reconstruir e redirecionar sua carreira em pouco tempo. Devido à instabilidade esperada em trabalhos que dependem da boa vontade e envolvimento de várias pessoas, ela aparentemente se cansou dos dramas coletivos e decidiu investir mais tempo em si mesma. E graças a essa decisão, ela pôde não apenas refinar sua técnica, mas mostrar quem realmente é como guitarrista e compositora. Embora as bandas que Narumi foi membro original, ou de suporte, possuam um bom nível, o estilo e direção musical adotado não eram capazes de extrair tudo o que a guitarrista rosácea tinha a oferecer. O gabarito e versatilidade de Narumi abrangem música cinematográfica, jazz fusion, música progressiva e também neoclássica, ou seja, tecnicamente muito mais eruditas que o hard rock e heavy metal tradicional. Com The Seed, EP lançado em 2018, ela certamente assustou muitas pessoas que sabiam que era excelente, mas não a tal ponto. Com 7 faixas totalmente instrumentais, o nível de variação e liberdade musical é grande o suficiente para fazer deste o trabalho mais maduro e desafiador de sua carreira. Quem não escutou The Seed ainda não tem pleno conhecimento do que Narumi é realmente capaz de escrever e tocar, e a surpresa será arrebatadora. As composições são predominantemente melódicas e agradáveis, mas sem abrir mão do virtuosismo que referencia guitarristas instrumentais que foram à escola não apenas de Narumi, mas de vários outros espalhados pelo mundo e que bravamente se mantêm fiéis à música instrumental,
com todas as adversidades que este gênero apresenta, maiores do que em qualquer outro. The Seed não é difícil de ouvir, pois além das composições serem absurdamente bem pensadas e escritas, a sonoridade é bastante cristalina, um mérito do produtor Issei Ambo, conhecido por acompanhar a vocalista Fuki em todos os projetos de sua carreira, Lightbringer, Solo, Doll's Box e Unlucky Morpheus. The Seed definitivamente não é material para iniciantes em guitarra e continua não sendo para muitos com anos de experiência e dedicação plena. Porém, é virtuosamente tão bem arranjado que os ouvintes pouco acostumados com música instrumental não se sentirão intimidados com o que Narumi apresenta. A guitarrista não interpreta as composições de modo a acariciar seu próprio ego, mas sim os nossos tímpanos. O conceito por trás das composições surgiu de forma imaginativa, onde Narumi imergiu completamente numa fantasia romântica, um mundo que pudesse fornecer os aromas e paisagens necessárias para confeccionar as melodias. Imaginar para se inspirar. De certo modo, foi este o modus operandi adotado por ela. E deu certo, já que o EP não demorou mais do que 2 ou 3 meses no máximo para ficar pronto. Um tempo particularmente curto, considerando o nível de dificuldade que envolve escrever um álbum instrumental, ainda mais com a pluralidade que encontramos aqui. Criá-lo nesses moldes não era uma exigência de Narumi, que, como disse, costuma contribuir com backing vocals em outros projetos musicais que se envolve. A faixa 1921 contava com canto e chegou a ser gravada dessa maneira. Porém, Narumi não se convenceu da sua habilidade vocal e posteriormente reestruturou a composição. Ser exigente e inseguro é uma característica típica dos músicos japoneses de modo geral, e aparentemente com ela não foi diferente. O EP é o que precisa ser e é a melhor versão de si. O material não teria sido lançado em outras condições. O fato de ser um trabalho independente deu margem para que Narumi escrevesse e publicasse com um nível de exigência definido por ela. Issei Ambo, como produtor, colaborou no sentido de apresentar ideias que fossem complementares à guitarra, naturalmente o instrumento central da obra. The Seed tem forte presença de teclados que atuam para criar melodias, harmonizar ou meramente ambientar, e o embelezamento agregado é sem dúvida mérito de Issei. Para Narumi, esta foi uma experiência ímpar dado ao seu histórico que se resumia até então a trabalhar com guitarras gêmeas. Foi assim com Mina na Destroz e Hazuki na Disqualia, e voltaria a ser posteriormente com Yoshi na Audios. Vindo deste background metalizado, alto e agressivo, em The Seed sua abordagem se torna mais doce, suave e delicada, dada também a natureza dos teclados com quem dialoga. Sua preferência por guitarras da Ibanez e Kramer dá a ela boa qualidade, versatilidade e amplitude tonal. Esta delicadeza e suavidade de The Seed são claramente oriundas do forte apreço que Narumi sente por Sugizo, o renomado guitarrista da Lunacy. Faixas como a hipermelódica Garden in a Lost Place e a veloz Sorceress são bons exemplos. Tal sonoridade é muito mais compatível com sua identidade musical, o que de fato a torna emotiva e perseverante. A morte de Michael Jackson, o rei do pop, foi o acontecimento que levou Narumi a tocar guitarra, pois foi assim que ela conheceu a habilidosa australiana Orianthi, que fazia parte do plantel do projeto This Is It. Ver uma mulher guitarrista em uma posição de tanto destaque a motivou. Por meio do estilo de Orianthi, Narumi chegou a Steve Vai e logo em seguida Joe Satriani. Em outras palavras, através dos pupilos diretos e indiretos, ela chegou às raízes do shred e da guitarra instrumental virtuosa. A faixa Sector 8, por sinal, poderia ser considerada de Satriani por qualquer pessoa que estiver ouvindo sem saber quem está tocando. O forte acento oitentista no teclado, o clima atmosférico, o enfoque no vibrato, o uso de eco, alavanca e tapping, tudo se assemelha absurdamente ao estilo de Joe. O acento nos teclados também acaba remetendo indiretamente a Tony McAlpine, em alguns momentos, quer Narumi tenha consciência disso ou não. Red Rabbit alterna entre o neoclássico e o progressivo, semelhante ao que Shu e Yuki comumente fazem na Galnerius. E tal sonoridade tem reminiscências de Tony McAlpine, o que volta a ficar ainda mais forte em Lunar Eclipse, com suas linhas acústicas suaves,
que logo culminam numa crescente clássica e noturna, com mudanças exóticas nas assinaturas de tempo, que nos remete ao estilo de Chopin, uma forte influência de Tony. A faixa 1921, que originalmente teria canto, acabou transferindo para a guitarra o papel que teria sido da voz de Narumi. Esta pode ser considerada a baladinha introspectiva do trabalho, com o uso de distorção limpa, clara e constante na base, e uma segunda linha melódica onde a guitarra começa a falar. O resultado nos remete muito ao que Brian Carroll, o Buckethead, costuma fazer em músicas mais lentas e acústicas de sua autoria. Por fim, Narumi não se esqueceu de inserir elementos tradicionais de sua terra natal, e Greed abre de modo progressivo, até ser interrompida por uma ponte feita exclusivamente pelos teclados, para então migrar para uma estrutura típica do J-Rock, que os ouvintes estão acostumados a encontrar em temas de animes. Narumi refina esta estética graças ao acento progressivo mencionado, mantendo a aura festiva do J-Rock japonês, mas ao mesmo tempo evitando a previsibilidade que às vezes costuma caminhar lado a lado com o estilo. Em suma, The Seed é um excelente EP. Inquestionavelmente o trabalho mais abrangente da carreira de Narumi até a presente data, embora seja, em termos de duração, pequenininho. Assim como aconteceu com a fenomenal Yuki, guitarrista da D-Drive, considero a decisão de Narumi de abraçar a música instrumental extremamente saudável para seu desenvolvimento. O estilo pode ser o mais difícil para gerar rendimentos e viver de música, o que é triste, considerando o talento absurdo das citadas. Mas não há nenhum outro tão assertivo e rico para um guitarrista constantemente se desafiar, aprender e ampliar seu repertório. Entre as mulheres japonesas, Yuki e Narumi há muitos anos são intocáveis, porque o estilo instrumental as mantém numa rotina de estudo e prática incessante, o único modo de manter ou elevar tão alto nível. Abrir mão da popularidade por amor à música e desejo de ser cada vez melhor, afetando seu próprio bolso como consequência, nunca será algo pejorativo para mim. Elas são leais ao que fazem, leais conosco, os ouvintes, e a admiração é tudo que sinto. The Seed é mais um presente da música instrumental japonesa, que felizmente continua muito fértil no atual século. Saudações, Corvides!